O sol se ergue sobre a Babilônia antiga, e o rio Eufrates brilha como ouro líquido sob a luz do amanhecer que corta o horizonte em tons de âmbar e carmesim. As águas serpenteiam pela terra fértil da Mesopotâmia, trazendo vida a uma região que há séculos conhece apenas o caos, a violência desenfreada e a injustiça institucionalizada. O vento carrega consigo o som de vozes desesperadas, gritos de injustiça que ecoam pelas ruas empoeiradas das cidades-estado, lamúrias de um povo abandonado pelos seus governantes que pensam apenas em guerras mesquinhas e vinganças pessoais. A Mesopotâmia é um mosaico fragmentado de reinos pequenos e violentos, onde cada cidade-estado luta pela própria sobrevivência em um ciclo interminável de conflitos, onde a lei é arbitrária e muda conforme a vontade dos poderosos, onde a força bruta decide quem vive e quem morre sem qualquer previsibilidade ou racionalidade. Famílias são destroçadas por disputas que poderiam ser resolvidas com palavras, mas que, ao invés disso, resultam em gerações de vingança e derramamento de sangue. Mercadores são roubados em plena luz do dia, sem que haja qualquer autoridade para recorrer. Suas mercadorias saqueadas por bandidos que sabem que não haverá punição porque não existe um sistema de justiça que funcione. Mulheres são vendidas como gado. Crianças órfãs vagam pelas ruas mendigando pão, e os templos que deveriam ser santuários de paz se tornam fortalezas onde os sacerdotes acumulam riquezas enquanto o povo padece. Em meio a esse turbilhão de violência e desordem que parece não ter fim, surge uma figura que mudará para sempre o destino daquela terra e da própria humanidade. No ano de 1792 a.C., um jovem chamado Hammurabi ascende ao trono da Babilônia, uma cidade que ainda não compreendia o peso do nome que carregaria pelos séculos vindouros, que ainda não imaginava que se tornaria sinônimo de civilização e lei. Ele não é apenas mais um rei entre tantos que disputam o poder na região através de guerras e traições. Hammurabi possui algo que os outros não têm, algo que o diferencia fundamentalmente de todos os governantes que vieram antes dele. Uma visão divina, uma certeza inabalável de que foi escolhido pelos deuses para transformar o caos em ordem, para ser o instrumento através do qual a civilização finalmente triunfará sobre a barbárie. O deus Shamash, senhor da justiça e da luz solar, aparece em seus sonhos com regularidade perturbadora. Ordena que ele una os povos dispersos sob uma única voz, sob uma única lei que transcenderá as fronteiras das cidades e criará algo novo, algo que nunca existiu antes. Um verdadeiro império unificado não apenas pela espada, mas pela palavra escrita. O jovem rei aceita esse chamado com a seriedade de quem compreende que está prestes a moldar não apenas um império político, mas a própria essência da civilização humana. Hammurabi olha para o horizonte de seu palácio e vê cidades em guerra perpétua, vê famílias destroçadas por conflitos que duram gerações, vê crianças órfãs que nunca conhecerão paz porque nasceram em uma era de violência institucionalizada. Ele vê mercadores sendo roubados sem qualquer possibilidade de justiça, vê mulheres sendo tratadas como propriedade sem direitos, vê homens sendo assassinados por disputas triviais que poderiam ser resolvidas através de arbitragem racional. A ausência de justiça previsível transforma homens civilizados em animais selvagens. E Hammurabi sabe que sua missão é maior do que simplesmente conquistar territórios através da força militar. Ele precisa conquistar a própria alma do povo, precisa incutir neles não apenas medo da punição, mas respeito pela ordem estabelecida. Precisa fazer com que compreendam que existe algo maior do que seus desejos individuais, algo que transcende suas vidas particulares. O prenúncio ecoa em sua mente como um oráculo sombrio que o acompanha dia e noite. A justiça nascerá do sangue.
Não haverá transformação sem sofrimento. Não haverá ordem sem que primeiro o caos seja brutalmente suprimido. Ele sabe que o caminho será doloroso e repleto de decisões que assombrarão seus sonhos, que precisará derramar rios de sangue antes que a paz possa finalmente florescer sobre a terra devastada. Mas Hammurabi não hesita por um instante sequer, porque acredita com cada fibra de seu ser que os deuses estão do seu lado, guiando cada decisão que toma, cada golpe de espada que ordena, cada palavra que sairá de sua boca e se transformará em lei imutável. Babilônia desperta sob o governo de um rei que não se contenta em ser apenas humano, que não aceita as limitações impostas pela mortalidade, que aspira a ser o elo entre os mortais imperfeitos e o divino eterno. O juiz supremo que falará em nome dos próprios deuses e cuja autoridade será inquestionável porque vem diretamente do céu. O jovem rei não desperdiça um único dia em contemplação passiva ou em devaneios filosóficos sobre como seria ideal governar. Hammurabi compreende com clareza cristalina que palavras bonitas não unificarão a Mesopotâmia fragmentada, que discursos eloquentes não trarão as cidades-estado rebeldes e orgulhosas para sob sua autoridade incontestável. Ele precisa de algo mais visceral, mais definitivo, mais impressionante. O fogo purificador da guerra que consome tudo em seu caminho e deixa apenas cinzas sobre as quais um novo mundo pode ser construído. As primeiras campanhas militares começam de forma calculada, quase silenciosa, sem a fanfarra que normalmente acompanha grandes conquistas. Hammurabi estuda seus inimigos como um predador paciente, estuda sua presa antes do ataque fatal, identifica fraquezas estruturais em suas defesas, explora rivalidades antigas que ainda fervem sob a superfície da diplomacia, planta sementes de discórdia entre aliados que se acreditam unidos. Ele é muito mais do que um guerreiro comum que depende apenas da força bruta. É um estrategista nato, cuja mente funciona como uma máquina de guerra. É um manipulador que compreende profundamente que a maior arma não é a espada de bronze que corta carne, mas a mente calculista que antecipa cada movimento do adversário. A primeira grande conquista é contra Larsa, uma cidade poderosa e rica localizada ao sul da Babilônia, conhecida por seus templos magníficos e seus guerreiros ferozes. Hammurabi não comete o erro de atacar imediatamente com toda a sua força, demonstrando a impaciência típica de conquistadores jovens e inexperientes. Ele espera pacientemente como uma serpente enrolada na sombra, forma alianças falsas que parecem sinceras, envia embaixadores carregados de presentes valiosos, promete proteção eterna e amizade inquebrantável, enquanto secretamente reúne suas forças militares nas fronteiras e infiltra espiões na corte de Larsa. Quando finalmente desfere o golpe que vinha planejando meticulosamente por meses, Larsa não está preparada para a ferocidade e coordenação do ataque. A cidade cai em questão de semanas sob o assédio implacável. Suas muralhas, consideradas impenetráveis, desmoronam sob o peso dos arietes babilônicos, operados dia e noite sem descanso, e seu rei é arrastado, acorrentado pelas ruas como exemplo vivo para aqueles que ousarem desafiar o poder crescente de Hammurabi. Mas a brutal conquista de Larsa é apenas o começo de uma campanha que se estenderá por décadas. Mari, a magnífica cidade do norte, rica em comércio internacional e influência política, que se estende por toda a região, é a próxima na lista de alvos cuidadosamente selecionados. Hammurabi utiliza sua agora refinada diplomacia venenosa, envia emissários habilidosos carregados de presentes exóticos e promessas completamente vazias de paz eterna, enquanto seus espiões treinados infiltram-se na corte de Mari, disfarçados de mercadores e escribas.
colhendo informações valiosas sobre defesas militares, identificando traidores em potencial entre os conselheiros do rei, mapeando cada fraqueza que pode ser explorada. Quando a guerra finalmente eclode e os exércitos se chocam nas planícies, Mari descobre horrorizada que metade de seus próprios conselheiros mais confiáveis já havia sido secretamente comprada pelo ouro babilônico que fluía generosamente para bolsos gananciosos. A cidade tomba de dentro para fora como uma fruta podre, consumida por traições calculadas e conspirações que o rei de Mari, apesar de toda a sua experiência, nunca conseguiu prever ou prevenir. Eshnuna é o próximo alvo no plano grandioso de unificação, e dessa vez Hammurabi decide demonstrar toda a sua capacidade para a brutalidade calculada que serve como aviso. A cidade resiste ferozmente durante meses de cerco. Seus guerreiros lutam com coragem desesperada até o último homem, porque sabem que a derrota significará o fim de tudo que conhecem. Mas a implacável máquina de guerra babilônica é simplesmente irresistível. Quando as portas finalmente se abrem depois que a fome e a doença quebram a resistência dos defensores, Hammurabi ordena pessoalmente que a cidade seja completamente saqueada sem misericórdia, que seus templos sejam profanados e suas riquezas levadas para a Babilônia. A mensagem é absolutamente clara e impossível de ser mal interpretada. Submissão imediata ou destruição total. Não há meio termo, não há espaço para negociação, não há terceira opção. A cada vitória sangrenta que marca seu caminho, o Império Babilônico se expande inexoravelmente como uma mancha de óleo sobre água. E Hammurabi sistematicamente transforma a Babilônia no coração pulsante do mundo antigo. As rotas comerciais mais importantes convergem para sua capital, que cresce exponencialmente. Os tributos de dezenas de cidades conquistadas enchem seus cofres reais até transbordar. E o nome de Hammurabi passa a ser sussurrado com uma mistura de reverência e terror em igual medida por todos que conhecem sua reputação. Ele é muito mais do que um simples rei agora. Transcendeu essa categoria mundana, é uma força da natureza personificada, uma tempestade implacável que varre tudo em seu caminho e deixa apenas destruição ou submissão. A unificação pelo fogo está finalmente completa após décadas de guerra constante. E sobre as cinzas fumegantes dos reinos caídos que ousaram desafiá-lo, ergue-se majestoso um império único, poderoso, centralizado e absolutamente temível. Após longos anos de guerra incessante, que consumiram a melhor parte de sua juventude e encheram seus sonhos com fantasmas de homens mortos, Hammurabi finalmente contempla seu império unificado e percebe com clareza que a espada sozinha não será suficiente para manter a ordem que tanto custou a estabelecer. Conquistas militares podem unir territórios forçadamente sob uma única bandeira, podem destruir exércitos e derrubar muralhas, mas não unem verdadeiramente corações e mentes que continuam ressentidos sob a superfície da obediência forçada. O rei maduro precisa de algo mais permanente do que a memória de batalhas vencidas, algo que sobreviva às gerações e se torne parte integral da própria identidade do povo, algo que transforme o caos em previsibilidade e o medo em respeito genuíno pela autoridade estabelecida. Ele decide, então, erguer o que se tornará não apenas seu maior legado pessoal, mas um dos pilares fundamentais da civilização humana. Um código de leis tão abrangente que cobrirá todos os aspectos concebíveis da vida cotidiana, tão inflexível em sua aplicação que ninguém poderá alegar ignorância sobre o que é considerado certo e errado, tão público que mesmo os mais pobres analfabetos saberão das consequências de suas ações através dos escribas que lerão as leis em voz alta nas praças.
Hammurabi ordena que uma estela de pedra negra seja meticulosamente talhada por artesãos especializados, imensa e imponente o suficiente para impressionar qualquer observador, capaz de resistir aos milênios que virão e aos elementos naturais que tentarão apagá-la. Nela serão gravadas com precisão artística 282 leis específicas, escritas em acadiano clássico, a língua dos eruditos e escribas que todos os educados compreendem. Cada lei é cuidadosamente pensada durante noites de deliberação com conselheiros e sacerdotes, cada palavra pesada como se fosse ouro puro, porque Hammurabi compreende perfeitamente que está criando não apenas um conjunto pragmático de regras para governar seu império, mas a própria fundação filosófica da civilização organizada que servirá de modelo para todos os povos futuros. O princípio fundamental que dominará seu código revolucionário é assustadoramente simples em sua formulação, mas aterrorizante em sua aplicação prática sem exceções. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. A justiça não será mais uma questão nebulosa de interpretação arbitrária que muda conforme o humor do juiz ou o tamanho do suborno, mas de equivalência matemática precisa que qualquer criança pode compreender. Se um homem deliberadamente cega outro em ataque violento, será cegado da mesma forma exata. Se um homem quebra o osso de outro durante uma briga, terá seu próprio osso quebrado com a mesma intensidade. Não há espaço algum para compaixão sentimental que poderia enfraquecer o sistema. Não há margem para perdão que poderia ser interpretado como fraqueza da autoridade. A lei é absoluta como o movimento dos astros, divina em sua origem supostamente revelada, imutável como as montanhas eternas. O código abrange meticulosamente todos os aspectos concebíveis da vida cotidiana na Babilônia. Há leis extremamente específicas sobre roubo que determinam que aquele que furta a propriedade do templo sagrado ou do palácio real será imediatamente executado sem possibilidade de apelo. E aquele que conscientemente compra bens sabidamente roubados também será executado como cúmplice do crime original. Há leis sobre adultério que ordenam de forma inflexível que tanto o homem quanto a mulher flagrados em traição matrimonial sejam amarrados juntos e lançados no rio caudaloso, onde os deuses imparciais decidirão através do afogamento quem é verdadeiramente culpado e quem merece clemência divina. Há leis detalhadas sobre escravidão que regulam minuciosamente o preço justo de compra conforme idade e habilidades, as condições mínimas de trabalho que devem ser mantidas, os direitos extremamente limitados que escravos possuem perante a lei. Há leis sobre diferentes tipos de assassinato que diferenciam cuidadosamente entre morte intencional premeditada e morte acidental sem malícia prévia, mas que em ambos os casos exigem alguma forma de compensação substancial em sangue ou em ouro equivalente ao valor da vida perdida. Há leis sobre contratos comerciais complexos que protegem tanto mercadores quanto agricultores de exploração mútua, garantindo que acordos sejam rigorosamente cumpridos sob pena de mutilação progressiva ou morte conforme a gravidade da violação. Há leis sobre heranças familiares que determinam matematicamente como propriedades devem ser divididas entre filhos legítimos e viúvas dependentes, impedindo disputas familiares violentas que poderiam levar ao derramamento desnecessário de sangue dentro de clãs. Cada aspecto imaginável da vida babilônica está agora completamente codificado, transformado em texto legal imutável, gravado permanentemente na pedra negra que se ergue no centro geográfico da cidade, como um monumento gigantesco à justiça divina que finalmente desceu dos céus. O povo se reúne diariamente diante da estela imponente,
Ouve os escribas lerem as leis em voz alta, para que mesmo os analfabetos compreendam. E sente um arrepio percorrer a espinha ao contemplar a magnitude do que foi criado. Eles temem profundamente Hammurabi e suas leis draconianas, mas também o reverenciam com algo próximo à adoração religiosa. Porque pela primeira vez em suas vidas inteiras e nas vidas de seus ancestrais, eles sabem exatamente quais são as regras imutáveis da sociedade, quais são as consequências inevitáveis de cada ação. Não há mais espaço algum para favoritismo corrupto que beneficia os ricos. Não há mais espaço para suborno que permite que criminosos escapem da punição merecida. A lei é cega aos privilégios sociais, imparcial em sua crueldade, aplicada igualmente a todos, independentemente de posição. A estela gira lentamente sob o sol escaldante do meio-dia mesopotâmico, e as palavras gravadas profundamente parecem pulsar com vida própria, parecem vibrar com poder que transcende o meramente físico. Estas pedras não são apenas leis pragmáticas para governar um império, são maldições eternas para quem desafiar conscientemente o rei escolhido pelos deuses. São promessas solenes de dor perpétua para aqueles que ousarem quebrar a ordem sagrada estabelecida. Hammurabi observa sua criação monumental do alto de seu palácio e sorri satisfeito, porque sabe com certeza absoluta que acabou de criar algo que transcenderá completamente sua própria mortalidade inevitável. As leis cuidadosamente gravadas não ficam apenas decorando a pedra como arte abstrata. Elas ganham vida terrível através de sua aplicação absolutamente implacável em tribunais espalhados por todo o império. Hammurabi estabelece metodicamente tribunais permanentes em todas as cidades importantes do império, nomeia pessoalmente juízes especialmente treinados na interpretação correta do código sem margem para erro humano, sem espaço algum para piedade sentimental que poderia corromper a pureza da justiça. A justiça se transforma rapidamente em espetáculo público obrigatório, em cerimônia que atrai multidões enormes de curiosos e aterrorizados, em lição moral que é brutalmente ensinada através do sofrimento extremo dos culpados que servem como exemplos vivos. Os primeiros julgamentos públicos são eventos extraordinários que literalmente param a cidade inteira de funcionar. Homens acusados de quebrar contratos comerciais sagrados são arrastados diante dos juízes impassíveis. Suas defesas desesperadas são ouvidas com expressão neutra. Testemunhas são meticulosamente interrogadas sobre cada detalhe. E então a sentença é finalmente proferida com a frieza mecânica de quem recita uma receita culinária. Um comerciante que fraudou deliberadamente um agricultor simples é ordenado a devolver 10 vezes o valor roubado como compensação e punição exemplar. E quando não consegue pagar tamanha soma, é imediatamente vendido como escravo, junto com toda a sua família, incluindo crianças pequenas. Suas súplicas desesperadas ecoam pela praça pública lotada, mas absolutamente ninguém intervém em seu favor, porque a lei é cristalina em sua clareza. E Hammurabi estabeleceu de forma inequívoca que questioná-la publicamente é questionar diretamente os próprios deuses que a ditaram. Ladrões são trazidos com as mãos amarradas cruelmente atrás das costas, seus rostos marcados visivelmente pelo medo paralisante do que está por vir. Aqueles que roubaram propriedade sagrada do templo são executados publicamente de forma ritualística. Suas cabeças, separadas dos corpos, rolam pela areia ensanguentada enquanto sacerdotes entoam cânticos hipnóticos de purificação para limpar a mácula do sacrilégio. Aqueles que roubaram de cidadãos comuns têm suas mãos direitas amputadas cirurgicamente com machados afiados, transformados permanentemente em exemplos vivos ambulantes do preço altíssimo da desonestidade.
Eles vagam pelas ruas com os cotos mal cicatrizados, enfaixados em trapos sujos, mendigos patéticos que todos instantaneamente reconhecem como transgressores da lei sagrada, eternamente marcados por sua falha moral, que nunca poderá ser ocultada ou esquecida. Casos dramáticos de adultério são os mais populares entre o público sedento por entretenimento mórbido. Casais acusados são levados cerimonialmente às margens lamacentas do Eufrates, enquanto multidões seguem como procissão fúnebre. Suas roupas são violentamente rasgadas para expor sua vergonha, e eles são amarrados firmemente juntos em abraço grotesco antes de serem lançados nas águas turbulentas que não perdoam fraqueza. A multidão observa em silêncio mórbido, quase religioso, enquanto os corpos desesperados lutam inutilmente contra a correnteza poderosa, enquanto os pulmões gradualmente se enchem de água barrenta, enquanto a vida lentamente se esvai em agonia prolongada. Hammurabi ocasionalmente observa de longe dessas execuções, mantendo-se completamente impassível como estátua de pedra, acreditando firmemente que está cumprindo a vontade divina inquestionável, que cada morte horrível é um sacrifício necessário e sagrado para manter a ordem social que tanto custou a estabelecer. Construtores incompetentes que erguem casas que posteriormente desabam e matam seus ocupantes inocentes são executados da mesma forma precisa que suas construções defeituosas mataram. Se uma casa mal construída cai e mata o filho primogênito do proprietário, o filho primogênito do construtor negligente é morto em retribuição matemática exata. A lógica é assustadoramente simples, extraordinariamente brutal, mas inegavelmente efetiva em seus resultados. Absolutamente ninguém mais constrói casas de forma desleixada, tentando economizar tempo. Ninguém mais usa materiais baratos e inadequados para economizar custos e aumentar lucros. O medo existencial se torna o melhor supervisor de qualidade que qualquer sociedade já conheceu. Médicos que falham em curar pacientes ricos e influentes têm suas mãos habilidosas permanentemente cortadas, impedidos para sempre de praticar a medicina novamente. Aqueles que conseguem curar escravos com sucesso recebem pagamento modesto proporcional ao valor do escravo. Mas aqueles que falham não sofrem absolutamente nenhuma consequência, porque a vida de um escravo vale objetivamente menos que a vida de um homem livre perante a lei imutável. A hierarquia social rígida é codificada em sangue derramado e sofrimento institucionalizado. Hammurabi não precisa pessoalmente brandir uma espada ensanguentada para intimidar seu povo, sua palavra sozinha já mata de forma mais eficiente que qualquer arma física. Ele se senta majestosamente em seu trono elevado e ouve relatórios detalhados dos juízes sobre sentenças executadas. Assente gravemente com a cabeça quando sentenças são executadas corretamente conforme o código. Franze a testa ameaçadoramente quando alguma interpretação parece leniente demais ou desvia da letra da lei. O rei gradualmente se tornou a personificação viva da justiça abstrata, uma força implacável e sobre-humana que não conhece cansaço físico nem piedade emocional. O povo inteiro aprende rapidamente através de exemplos repetidos que é infinitamente melhor morrer honrado, cumprindo a lei, do que viver como transgressor marcado. Porque a marca indelével da lei de Hammurabi nunca desaparece e persegue o criminoso até seu último suspiro. O império está finalmente unificado sob governo central forte. As leis estão estabelecidas e sendo aplicadas consistentemente. Mas Hammurabi compreende profundamente que tudo isso seria completamente vazio e insustentável sem a sanção divina inquestionável. Ele não é apenas um rei temporal que governa através da força militar.
É também o pastor espiritual dos povos, escolhido pessoalmente por Shamash para guiar a humanidade ignorante através das trevas sufocantes da ignorância e do caos primitivo. O templo magnífico de Shamash na Babilônia se torna gradualmente o centro espiritual absoluto do império, o lugar sagrado onde céu infinito e terra limitada se encontram, onde a vontade incompreensível dos deuses é fielmente transmitida através da voz autoritária do rei. As cerimônias elaboradas no templo são grandiosas ao ponto da teatralidade e aterradoras em sua intensidade emocional. Hammurabi adentra solenemente o santuário interno, vestido com mantos dourados, que refletem luz como fogo, uma coroa pesada que reflete a luz solar, como se ele próprio fosse uma divindade menor, descida temporariamente à terra. Sacerdotes treinados entoam hinos antigos em línguas que poucos compreendem, enquanto incenso espesso preenche completamente o ar com fragrâncias exóticas que nublam os sentidos e induzem estados alterados de consciência. O rei se ajoelha humildemente diante da estátua colossal de Shamash, uma figura impressionante de ouro maciço e pedras preciosas que parece observar tudo com olhos que nunca piscam e veem até a alma. Hammurabi fala com os deuses em voz alta e clara para que todos os presentes ouçam, relata suas conquistas militares e administrativas. Pede orientação divina para governar com sabedoria sobre-humana, mas absolutamente todos sabem que essas preces elaboradas são também demonstrações calculadas de poder, lembretes constantes de que ele é o único intermediário legítimo entre o divino inatingível e o mortal limitado. Quando sentenças particularmente complexas e ambíguas precisam ser finalmente decididas, são solenemente levadas ao templo para julgamento divino. O acusado, aterrorizado, é trazido diante da estátua imponente de Shamash, obrigado a jurar pela divindade suprema que está dizendo a verdade absoluta sob pena de maldição eterna. Ordalias arcaicas são realizadas seguindo rituais antigos, testes divinos que supostamente revelam a culpa ou inocência através de meios sobrenaturais. Um homem acusado de roubo pode ser forçado a mergulhar em um poço sagrado profundo. Se ele se afoga miseravelmente, os deuses o julgaram definitivamente culpado e merecedor de morte. Se sobrevive contra todas as probabilidades, é declarado inocente e liberado com honras. A lógica é cruel e completamente arbitrária em termos racionais, mas absolutamente ninguém ousa questioná-la publicamente, porque questionar a ordalha sagrada é questionar Shamash diretamente, e questionar Shamash é blasfêmia terrível punível com morte imediata e tortura da família. Hammurabi cultiva cuidadosa e deliberadamente essa fusão estratégica entre poder temporal militar e autoridade espiritual divina. Ele constrói templos magníficos em todas as cidades importantes conquistadas, usando parte dos tributos coletados. Instala sacerdotes cuidadosamente selecionados e absolutamente leais que pregam consistentemente que obedecer ao rei é literalmente obedecer aos deuses manifestados na terra. A religião organizada se torna ferramenta sofisticada de controle social totalitário, mecanismo através do qual a dissidência política é habilmente transformada em heresia religiosa. Aqueles que se rebelam contra as leis draconianas não são meramente criminosos comuns que podem ser eventualmente perdoados. São inimigos declarados dos deuses imortais, destinados a sofrer não apenas punição nesta vida mortal, mas tormento eterno em todas as vidas futuras e no além sombrio. O povo inteiro começa gradualmente a confundir completamente justiça com medo paralisante, a acreditar fervorosamente que toda punição é automaticamente justa simplesmente porque vem de Hammurabi, o escolhido inquestionável de Shamash.
Crianças crescem ouvindo constantemente histórias sobre o rei semidivino que conversa pessoalmente com deuses, sobre as leis sagradas que foram ditadas diretamente do céu, através de sonhos proféticos, sobre a punição eterna e horrível que aguarda aqueles que transgridem mesmo nas menores coisas. O sistema funciona perfeitamente porque é absolutamente total em seu alcance, porque permeia cada aspecto da existência cotidiana, porque transforma a obediência cega em virtude sagrada e suprema. Mas em meio a toda essa grandiosidade calculada e espetáculo religioso, uma pergunta perigosa começa a se formar lentamente nas mentes mais ousadas e questionadoras. Quando a lei se torna meramente instrumento conveniente de poder político, o que verdadeiramente resta da justiça genuína? É uma pergunta extremamente perigosa que absolutamente não pode ser feita em voz alta nas ruas, que precisa ser sussurrada apenas nas sombras mais escuras e apenas entre amigos mais confiáveis. Porque mesmo pensar tal coisa sediciosa é trair fundamentalmente Hammurabi e tudo que ele representa. E trair Hammurabi é automaticamente trair os próprios deuses que o escolheram. A expansão militar agressiva do Império trouxe inegável riqueza material e poder político sem precedentes, mas também plantou inadvertidamente as sementes venenosas da revolta futura em solo fértil. Povos subjugados pela força aceitam o domínio babilônico externamente através de gestos de submissão, pagam religiosamente tributos pesados, obedecem superficialmente às leis impostas, mas internamente fervilham constantemente de ressentimento profundo que cresce como tumor maligno. Cidades que antes eram reinos independentes e orgulhosos, agora se veem humilhantemente reduzidas a províncias administradas por governadores nomeados diretamente por Hammurabi, que não compreendem as tradições locais. Culturas ancestrais que existiram por séculos são sistematicamente suprimidas através de decretos. Deuses locais, venerados por gerações, são rudemente incorporados ao panteão babilônico em posições subordinadas e humilhantes, e a identidade regional única é gradualmente apagada em favor de uma uniformidade imperial que destrói a alma dos povos conquistados. As primeiras rebeliões são pequenas e desorganizadas, facilmente esmagadas pelas legiões babilônicas bem treinadas. Aldeias remotas nas montanhas recusam-se corajosamente a pagar os tributos extorsivos. E Hammurabi responde com brutalidade calculada, enviando tropas que queimam metodicamente os campos cultivados, executam publicamente todos os líderes identificados e vendem a população sobrevivente como escravos nos mercados da Babilônia. Mas essas punições supostamente exemplares não impedem que outras regiões desesperadas tentem sua sorte, acreditando ingenuamente que talvez, desta vez específica, conseguirão escapar da ira implacável do rei. Intrigas políticas complexas começam a brotar como ervas daninhas dentro do próprio Palácio Real. Governadores que administram cidades distantes por anos começam gradualmente a se ver como pequenos reis independentes. Questionam silenciosamente por que devem obediência cega a um homem que está há semanas de viagem e que nunca visita suas províncias. Eles retêm secretamente parte dos tributos coletados. Alegam convincentemente que custos administrativos aumentaram drasticamente, que invasões constantes de tribos nômades exigem exércitos maiores e melhor equipados. Hammurabi absolutamente não é tolo, apesar de estar envelhecendo. Ele reconhece instantaneamente os sinais sutis de traição disfarçada de lealdade protocolar. Ele envia discretamente espiões treinados, interroga brutalmente servos do palácio, intercepta correspondências secretas através de sua rede de informantes. Quando a traição é finalmente confirmada através de evidências irrefutáveis, sua resposta é calculadamente brutal e serve como exemplo terrível.
Um governador poderoso de uma cidade próspera ao norte é convocado subitamente à Babilônia, sob pretexto transparente de grande celebração em sua honra. Ele chega ingenuamente com comitiva luxuosa, esperando honrarias e reconhecimento público, e encontra uma armadilha mortal cuidadosamente preparada. Hammurabi o acusa publicamente de alta traição diante de toda a corte reunida. Apresenta dramaticamente cartas interceptadas como evidência incontestável de conspiração e ordena friamente que ele seja executado exatamente na frente de sua própria família, aterrorizada. Mas a execução ordenada não é rápida nem misericordiosa, como seria apropriado para alguém de posição elevada. O traidor é cruelmente amarrado a uma estaca fincada no centro da praça pública mais movimentada e deixado ali exposto por dias intermináveis, sob o sol escaldante que queima sua pele, sem uma gota de água para aliviar a sede torturante, sem comida para sustentar seu corpo definhando, enquanto moscas em nuvens espessas cobrem completamente seu corpo, apodrecendo lentamente, e o povo inteiro passa, observando em silêncio aterrorizado. Quando finalmente morre após agonia prolongada, seu corpo putrefato é deixado pendurado, apodrecendo como aviso visual permanente para outros ambiciosos que nutrem secretamente ambições semelhantes de independência. Cidades-estado que antes aceitaram o domínio babilônico por pura necessidade prática, começam secretamente a se coordenar através de mensageiros clandestinos, formam alianças secretas, jurando apoio mútuo, planejam meticulosamente levantes simultâneos que poderiam potencialmente sobrecarregar as forças militares de Hammurabi espalhadas pelo vasto império. Mas o velho rei tem olhos vigilantes em absolutamente todos os lugares através de sua extensa rede de espionagem, e quando o levante cuidadosamente planejado finalmente explode em múltiplas cidades simultaneamente, ele está completamente preparado e responde com eficiência assustadora. Tropas babilônicas se movem com rapidez assustadora, que surpreende os rebeldes, cercam metodicamente cidades rebeldes antes que possam se fortalecer adequadamente. Cortam sistematicamente todas as rotas de suprimento, cortando acesso a comida e água. Iniciam cercos prolongados que duram meses, consumindo a moral dos defensores. Hammurabi não negocia absolutamente nenhum termo, mesmo quando emissários desesperados imploram por misericórdia. Não oferece condições de rendição que preservem alguma dignidade. Quando as cidades finalmente caem uma após outra, quebrando sob pressão constante, ele ordena pessoalmente que seus muros defensivos sejam completamente derrubados pedra por pedra, que seus templos magníficos sejam sistematicamente desmontados, eliminando símbolos de identidade, que suas populações inteiras sejam violentamente dispersadas por todo o império, perdendo qualquer coesão. As cidades literalmente deixam de existir como entidades políticas ou culturais, transformadas apenas em memórias dolorosas, em lendas sussurradas sobre o preço altíssimo e terrível da rebelião contra o rei escolhido pelos deuses. Hammurabi pessoalmente grava novos decretos ainda mais severos que os anteriores, na tentativa de prevenir futuras rebeliões. Qualquer cidade que se rebelar contra a autoridade central terá sua população inteira reduzida à escravidão perpétua por 3 gerações consecutivas. Qualquer governador meramente suspeito de traição será imediatamente interrogado sob tortura refinada, e sua família inteira, incluindo crianças inocentes, será severamente punida junto com ele como cúmplices. O império é efetivamente salvo da desintegração através de medidas draconianas, mas o preço moral é a própria alma de seu rei. Hammurabi gradualmente se torna visivelmente mais duro, mais desconfiado de todos ao redor,
mas disposto a sacrificar indivíduos inocentes em nome da ordem coletiva que considera sagrada. Ele não dorme bem mais, constantemente assombrado por fantasmas vívidos de homens que executou pessoalmente, por cidades inteiras que destruiu sem piedade, por crianças transformadas em órfãos desesperados por suas ordens diretas. Os anos passam inexoravelmente como areia, escorrendo por dedos que não conseguem segurá-la, e Hammurabi inevitavelmente envelhece. Seu corpo, antes forte e vigoroso como o de um guerreiro em seu auge, começa a curvar visivelmente sob o peso esmagador das décadas intermináveis de governo absoluto. Suas mãos, que antes empunhavam espadas com firmeza e assinavam sentenças de morte sem tremer, agora tremem ligeiramente quando segura o cetro real, que parece cada vez mais pesado. Seus olhos, que antes brilhavam com intensidade, que intimidava até os guerreiros mais corajosos, perdem gradualmente parte do brilho penetrante que fazia homens crescidos desviarem o olhar. Suas costas doem constantemente com dores que nenhum médico consegue aliviar. Seus joelhos rangem quando ele se levanta do trono após horas de audiências, e seu sono é cada vez mais perturbado por pesadelos recorrentes. Mas sua mente permanece afiada como lâmina recém-afiada. Sua vontade permanece inflexível como sempre foi. E ele dedica conscientemente seus últimos anos preciosos a garantir meticulosamente que seu legado monumental sobreviverá indefinidamente à inevitável decomposição de sua carne mortal. As estelas majestosas de Pedra Negra não ficam apenas na Babilônia como monumentos locais. Elas são cuidadosamente replicadas por artesãos especializados e sistematicamente espalhadas estrategicamente por absolutamente todo o império. Cada cidade importante recebe solenemente uma cópia perfeita do código completo, erguida cerimonialmente em praça pública central, onde absolutamente todos possam facilmente ver, onde todos possam ler ou ouvir ser lida, onde ninguém possa posteriormente alegar ignorância convincente sobre as leis. Hammurabi, apesar de sua idade avançada, supervisiona meticulosamente e pessoalmente a colocação cuidadosa de cada estela individual. Verifica obsessivamente que todas as inscrições estão absolutamente perfeitas, sem erros, que nem uma única palavra foi acidentalmente alterada ou omitida. Ele compreende com clareza dolorosa que seu corpo físico certamente morrerá em breve, que seu vasto império eventualmente cairá diante de conquistadores futuros, que reis posteriores conquistarão a própria Babilônia e imporão suas próprias leis, substituindo as dele. Mas as palavras gravadas profundamente na pedra resistente são essencialmente imortais. Sobreviverão a terremotos devastadores e inundações catastróficas, a invasões bárbaras e revoluções sangrentas, a milênios de negligência e esquecimento. Em uma noite particularmente fria, quando o vento sopra forte das montanhas distantes, Hammurabi sai sozinho de seu palácio silencioso e caminha lentamente até a estela central, na Babilônia, que ele considera sua maior obra. Guardas leais o seguem discretamente à distância respeitosa, respeitando seu desejo óbvio de solidão contemplativa. O velho rei se aproxima reverentemente da pedra negra monumental. Coloca sua mão enrugada e trêmula sobre a superfície fria. Sente com os dedos sensíveis as letras gravadas profundamente sob sua pele envelhecida. Ele lê lentamente as primeiras linhas em voz baixa e rouca, palavras sagradas que ele próprio ditou cuidadosamente décadas atrás, quando ainda era jovem e acreditava ingenuamente que poderia criar um mundo absolutamente perfeito através apenas da lei racional. O reflexo dançante do fogo das tochas trêmula dramaticamente sobre as letras gravadas, fazendo parecer que as próprias palavras pulsam com vida, que têm existência própria independente da pedra.
Hammurabi fecha lentamente os olhos cansados e sussurra uma prece silenciosa, não para Shamash, como seria esperado, mas diretamente para a própria lei abstrata, para esse conceito filosófico que ele transformou miraculosamente em realidade tangível e permanente. Ele pensa melancólico em absolutamente todos os homens que julgou durante décadas, todas as incontáveis sentenças que proferiu sem hesitação, todo o sangue abundantemente derramado em nome da justiça que ele acreditava divina. Ele se pergunta honestamente, pela primeira vez, se os deuses realmente aprovam suas ações, se Shamash realmente o escolheu especificamente, ou se tudo não passou de uma ilusão grandiosa, criada elaboradamente por sua própria ambição desmedida e necessidade de significado. Mas então ele conscientemente afasta esses pensamentos perturbadores, porque duvidar agora, após toda uma vida, seria trair fundamentalmente tudo que construiu com tanto sacrifício. Ele abre novamente os olhos úmidos e observa contemplativamente a cidade adormecida, estendida diante dele. As casas silenciosas, onde famílias dormem seguras, as ruas vazias, onde ninguém teme caminhar. A paz genuína agora, finalmente. Uma paz que foi comprada cara com ferro afiado e sangue derramado abundantemente, mas paz inegável ainda assim. Crianças inocentes dormem profundamente, sem temer que suas casas sejam violentamente invadidas durante a noite. Mercadores viajam longas distâncias, sem medo paralisante de bandidos. Mulheres caminham pelas ruas sem serem constantemente molestadas. Talvez o preço terrível tenha sido excessivamente alto, como alguns sussurram, mas o resultado final é absolutamente inegável e mensurável. Hammurabi afasta-se lentamente da estela sagrada e retorna ao palácio, caminhando vagarosamente, sabendo intimamente que cada passo doloroso pode ser literalmente um dos últimos que dará. Ele pensa preocupado em seu sucessor ainda não escolhido, em quem terá sabedoria suficiente para continuar seu trabalho monumental, em como o império poderá possivelmente sobreviver sem sua presença unificadora. Mas então sorri levemente apesar da dor, porque percebe com certeza que não importa fundamentalmente quem venha depois dele, as leis cuidadosamente elaboradas permanecerão inalteradas. As estelas indestrutíveis permanecerão erguidas, e através delas e de suas palavras imortais, ele próprio permanecerá eternamente. Mesmo os deuses serão eventualmente julgados por minhas palavras. Ele pensa com arrogância que não diminuiu com idade, e a ousadia absoluta dessa afirmação presunçosa não o assusta minimamente. Porque após uma vida inteira moldando ativamente a realidade através da vontade pura e determinação absoluta, Hammurabi genuinamente acredita que transcendeu completamente a simples mortalidade limitada. Séculos incontáveis se passam lentamente e a outrora gloriosa Babilônia inevitavelmente cai, como todos os impérios eventualmente caem. Impérios sucessivos se erguem orgulhosos sobre suas ruínas esquecidas, apenas para também caírem violentamente e serem completamente esquecidos pelas gerações futuras. As estelas majestosas de Hammurabi são gradualmente enterradas sob camadas e mais camadas de areia, movida pelo vento e tempo implacável, esquecidas por civilizações sucessivas que nunca souberam sequer de sua existência. O rio Eufrates muda seu curso serpenteante através dos milênios. Cidades inteiras são completamente abandonadas e engolidas pelo deserto avançando, e o vento eterno do deserto varre incansavelmente qualquer memória física dos homens que ali viveram e morreram acreditando que eram importantes. Mas a pedra é infinitamente paciente em sua existência. A pedra simplesmente não esquece nem perdoa. No século XIX,
Depois de Cristo, arqueólogos franceses meticulosos escavam cuidadosamente entre as ruínas antigas de Susa, localizada no atual Irã moderno. Suas pás encontram algo extraordinariamente sólido, enterrado profundamente sob metros de sedimento acumulado, algo que misteriosamente resiste à passagem inexorável de milênios. Eles escavam extremamente cuidadosamente com pincéis delicados, removem pacientemente areia compactada e detritos acumulados. E finalmente revelam triunfantes a estela de pedra negra, praticamente completamente intacta depois de mais de 3.000 anos, com suas 282 leis ancestrais ainda perfeitamente legíveis. O mundo moderno olha com espanto reverente para esse artefato precioso de uma era completamente esquecida. Estudiosos dedicados trabalham incansavelmente para traduzir o texto acadiano arcaico, e à medida que as palavras antigas são laboriosamente decifradas e compreendidas, uma compreensão gradual e profunda se forma nas mentes acadêmicas. Este não é apenas um conjunto aleatório de leis tribais, é literalmente a fundação fundamental sobre a qual absolutamente toda a civilização ocidental foi posteriormente construída. O conceito revolucionário de justiça proporcional, de leis escritas publicamente e acessíveis, de punições predeterminadas e previsíveis, absolutamente tudo isso tem suas raízes inegáveis no Código Milenar de Hammurabi. Advogados modernos estudam fascinados as leis babilônicas antigas e reconhecem imediatamente princípios fundamentais que ainda são ativamente usados em tribunais contemporâneos ao redor do mundo. A ideia fundamental de que contratos comerciais devem ser respeitados, que propriedade privada deve ser protegida pela lei, que crimes devem ser punidos proporcionalmente de acordo com sua severidade relativa. Absolutamente tudo isso pode ser historicamente traçado de volta diretamente àquela estela de pedra negra. Hammurabi não criou apenas leis pragmáticas para seu tempo específico, ele criou inadvertidamente um template filosófico para absolutamente todas as sociedades futuras. Mas o legado histórico é inevitavelmente complexo e profundamente ambíguo. O princípio brutal de olho por olho parece barbaramente primitivo para mentes modernas educadas. A ideia chocante de punições corporais e execuções públicas causa horror genuíno em sociedades contemporâneas que se orgulham de sua humanidade progressista. Historiadores debatem apaixonadamente se Hammurabi era um visionário iluminado ou um tirano brutal, se suas leis representavam progresso civilizatório ou opressão institucionalizada. A resposta honesta, como frequentemente acontece com figuras históricas genuinamente complexas, está provavelmente em algum lugar no meio nebuloso. Ele era simultaneamente ambos. Um homem que reconheceu genuinamente a necessidade desesperada de ordem social, mas que impôs essa ordem com mão de ferro implacável. Um governante que acreditava genuinamente estar servindo fielmente aos deuses, mas que manipulou cinicamente essa crença para consolidar poder político absoluto. O mundo continua girando indiferente e as leis continuam evoluindo constantemente. Códigos legais modernos se tornam cada vez mais complexos, mais sofisticadamente nuançados, supostamente mais compassivos. Mas a sombra longa de Hammurabi permanece presente, uma presença constante e inescapável na consciência coletiva de toda a humanidade. Enquanto houver sociedades organizadas, inevitavelmente haverá leis governando o comportamento. Enquanto houver leis escritas, inevitavelmente haverá aqueles que julgam e aqueles que são julgados. Em algum lugar profundo nessa dinâmica eterna e imutável, o espírito do antigo rei babilônico persiste misteriosamente, um lembrete permanente de que civilização e barbárie são frequentemente apenas duas faces diferentes da mesma moeda.
A estela repousa agora cuidadosamente em um museu climatizado, protegida por vidro à prova de balas, iluminada por luzes cuidadosamente posicionadas para não danificar. Turistas de todo o mundo passam diariamente diante dela sem realmente ver. Tiram fotografias digitais descuidadas, leem superficialmente as explicações simplificadas em placas informativas multilingües. Poucos verdadeiramente compreendem o peso histórico monumental daquilo que estão casualmente observando. E poucos sentem o arrepio que deveria naturalmente acompanhar a contemplação reverente de um objeto que literalmente moldou o destino de toda a humanidade. Uma sombra passa diante da estela antiga, projetada pela luz artificial do Museu Moderno. Por um instante brevíssimo, apenas uma fração insignificante de segundo, a inscrição milenar parece brilhar misteriosamente, como se vida antiga pulsasse brevemente através da pedra supostamente morta. E ali permanecendo, gravadas para toda a eternidade em pedra indestrutível, as palavras finais do código ressoam poderosamente através dos séculos acumulados: que o forte não oprima o fraco. É uma ironia historicamente deliciosa que essas palavras nobres venham de um homem que construiu seu império inteiro sobre opressão sistemática, que impôs sua vontade através de violência institucionalizada. Mas talvez essa seja precisamente a maior verdade profunda que Hammurabi nos deixou, não através de suas ações contraditórias, mas através de suas palavras imortais. A aspiração constante à justiça sempre existirá em tensão inevitável com a realidade bruta do poder. E é exatamente nesse espaço estreito entre o ideal sonhado e o real vivido que a humanidade continua sua jornada eterna em busca de um mundo melhor. O rei está morto há milênios incontáveis, seu corpo há muito virou pó indistinguível. Mas suas palavras vivem respirando, e enquanto o mundo existir e humanos habitarem a terra, haverá sempre homens que julgam e homens que temem ser julgados, todos caminhando inevitavelmente na sombra longa da estela negra de Hammurabi. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima. But I feel the war, voices of kings behind the door. Every step I take shakes the ground. In the silence, shadows wear the crown. Light the fire, let the trumpet sound. Power rises when the sun goes down. They can break the man, but not the sound. 'Cause the shadows wear the crown.